Malaquias capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1, por enquanto somente. Sim. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa legal. Primeiro ele fala de João. Esse primeiro versículo está falando de João. Ele diz, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. A gente vai ver Jesus falando de João, né? As pessoas perguntando quem é João. No Novo Testamento, as pessoas, mas quem é você? João está lá pregando arrependimento, arrependam-se, batizando, e as pessoas, mas quem é você para estar batizando? Você é Elias? Você é quem? Quem é você? E ele diz, eu sou aquele que vai preparar o caminho do Senhor. O que João faz? Ele começa a pregar arrependimento. Uma das coisas que as pessoas esqueceram no tempo de Jesus era essa palavrinha, que todo o contexto de Malaquias tem arrependimento. O povo não se arrependia. O povo achava cruel sacrificar, o povo cruel não por causa do animal, mas pela canseira. O povo já não queria mais servir a Deus na lei que Deus determinou. O povo queria fazer como eles queriam. Eles pegavam o animal de qualquer jeito e iam lá e ofereciam. E os sacerdotes já estavam deixando as coisas correrem de qualquer jeito. E aí, quando Malaquias começa a profetizar, ele começa a dizer que viria um para preparar o caminho, para que quando o Senhor viesse, o caminho estivesse preparado. O que quer dizer esse preparar o caminho? Ele estava apontando o que deixou de ser feito. João não pegou uma enxada e viu um lugar torto e foi acertando para Jesus passar. Não, porque fala que ele vai acertar os caminhos tortuosos, vai aplanar, mas a ideia é de que a lei foi deturpada. E agora João vem trazer direção para que quando Jesus viesse, as pessoas entendessem a palavra de Jesus. Então João veio alertar, trazer rumo e prumo para aquela geração. Malaquias já está falando de João aqui. Então ele diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aí ele fala da visitação do Senhor, que é a segunda parte do versículo, que fala assim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Não é o que a gente busca, geralmente quando a gente vai na igreja a gente quer buscar Deus, não é? A gente não está aqui para buscar outra coisa, não é isso? Então, João prepara o caminho e aí Deus vem visitar. Olha que coisa interessante. Quanto tempo ficou em silêncio de Malaquias vamos dizer, ao Novo Testamento, a vinda de Jesus? 400 anos. O último profeta é Malaquias. Malaquias fala e Deus faz silêncio. Deus não visita mais o seu povo. Deus já não está mais operando no meio do seu povo. Deus não levantou profeta no meio do seu povo. Deus ficou mudo 400 anos. E ele já tinha informado que quando ele visitasse agora no seu templo, seria o dia em que ele mostraria o mensageiro da aliança, que é a continuação do versículo. Ó. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse primeiro versículo, o que ele faz é apontar que alguém viria reparar o caminho, porque o caminho está torto, porque o que eles estão fazendo está errado, porque o que eles estão fazendo é completamente contrário à palavra de Deus. Geralmente a palavra, a mensagem é para isso, é para endireitar, é para acertar. Às vezes até as palavras que a gente usa, às vezes elas são duras. Não da gente, mas a própria Bíblia tem coisas que ela fala que é duro às vezes de ouvir. Né? Quando fala de casamento, é duro de ouvir. Quando fala de
de se retratar com o seu irmão, é duro de ouvir. Tem coisas que eu não quero. Tem coisa que você olha... Cortar os membros para não cortar os membros. Porque você tá deixando que algo envolva o seu coração para te dar prazer, então Deus vai arranca fora, joga fora. Tá entendendo? Mas a palavra de Deus, ela é exatamente isso. É para mostrar o nosso erro. A palavra de Deus veio para mostrar o nosso erro. Só para a gente poder entender isso. Eu falo várias e várias vezes aqui. O mundo foi criado pelo quê? Pela palavra de Deus, correto? Quem é a palavra de Deus? Jesus. O mundo foi formado por Jesus, pela palavra, a voz viva de Deus. Então ela forma o mundo. Quando ela forma o mundo, ela dá regras ao mundo, que foi formado por ele, correto? Se eu monto um carro, digamos que eu sou um engenheiro, e monto o carro, ele vai funcionar de acordo com o que a minha ideia teve, correto? E ele vai ter que funcionar daquele jeito. Vai que o carro cisma de querer fazer o que eu não disse que era para ele fazer. Correto? Estou usando uma ideia idiota, assim, bem idiota, mas é o que aconteceu. Jesus formou o mundo, fez todas as coisas perfeitas. A semente, quando você planta, nasce, né? O marido e a mulher, quando tem o seu relacionamento, tem o bebê. E todas as coisas funcionam. Aí vem o ser humano e se acha melhor e maior do que Deus. E ele começa a pôr regras para Deus e dizendo, as suas regras eu não quero, eu quero as minhas regras. Entenderam? Então o que Deus faz? Ele faz com que a palavra dele venha ao mundo. E ele mesmo, a palavra, cumpra aquilo que nós não cumprimos. O próprio Deus, a própria palavra que formou o mundo, cumpre aquilo que ele determinou. Para quê? Para que a gente pudesse, através dele, ter vida. Quando Deus olhasse, ele olha para a palavra dele, ele não olha para mim. Ele não olha para o pastor que pregou, ele olha para a palavra dele. E se a palavra dele está no meu coração, me selou, eu sou salvo. Entenderam? Então, o povo desviou, o povo saiu do caminho, o povo não estava ouvindo as leis de Deus, a palavra de Deus. Aí Deus fala, vou preparar o caminho, manda o mensageiro para dizer, vocês estão errados, precisam se arrepender, vocês precisam voltar, se arrepender e voltar a Deus. E aí Deus vem e visita o povo e manda o seu mensageiro, o mensageiro da aliança, que o povo de Israel já espera e os judeus esperam até hoje, mas nós o conhecemos, que é o Senhor Jesus. Tá bom? Então esse primeiro versículo revela isso, a vinda de Jesus, a preparação para a vinda de Jesus. Agora o versículo 2 ao 5. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Presta bem atenção. Vocês olham para Jesus, pensem em Jesus, de tudo que vocês ouviram, de tudo que se lê. Eu vou ler de novo. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e o que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Esses versículos, ele mostra exatamente o plano de salvação. O plano de salvação. A primeira parte desse versículo é assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourive, como sabão
dos lavandeiros. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer que quando Jesus veio, o mundo teve que engoli-lo. A gente tem a ideia de Jesus, uma ideia romântica. Jesus que curava os leprosos. Jesus que levantava os mortos. É isso? É lógico que é isso. Jesus fez isso tudo. Mas Jesus fez mais do que isso. Que Jesus veio para purificar. Purificar quem? Os pecadores. Os pecadores. Jesus não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho engraçado, eu fico louco quando eu ouço algumas mensagens e as pessoas falam de Jesus como se Jesus fosse como nós. Ele veio como homem, mas ele não veio com os sentimentos bobos dos seres humanos. Nós somos sentimentalistas. Todos nós somos sentimentalistas. Jesus não era sentimentalista, ele era Deus. É Deus. Então, quando ele veio para cumprir a sua palavra de redenção. Ele veio purificar o pecador. Então, o que ele faz é como se ele fosse esfregar as nossas vidas para tirar as coisas ruins. Tá bom? Então, João diz, arrependam-se. Quando Jesus vem, as pessoas olham para ele e não vê nele coisa boa para os homens. Ninguém vê coisa bonita em Jesus. Para ele, não desejávamos, né? Como diz lá. Isso, não tem. Jesus não veio com a graça que os homens queriam. Jesus não veio acabar com o Império Romano, que é o que precisava naquela época. Vocês imaginam se a gente estivesse oprimido por um império e eles nos cobrassem impostos. Já não precisa nem de império para cobrar impostos, além dos que deve, né? Só o governo já faz, aí tudo bem. Mas imagina, numa opressão, você não pode sair de casa direito, você tem que obedecer a lei de outro país, e tantas outras coisas, e mortes, e se você não fizer o que aquele império está mandando, você pode ser morto, podem separar os teus filhos, pode separar a tua mulher. O que quer? Quando Jesus estava para vir, o que eles queriam? Que acabasse com o Império Romano. E pensa bem, humanamente, será que a gente vai fazer a mesma coisa? Pô, quando o Messias vier, ele vai acabar com esse nosso problema. A gente não aguenta mais, não é verdade? Mas ele vem com um propósito completamente diferente do que os seres humanos possam imaginar. Ele vem para nos livrar do mundo. Entendem isso? Se eu não conseguir entender isso, a Bíblia já não vale de mais nada. Porque nós vamos passar por períodos difíceis. E se a gente olhar para o mundo, a gente vai sempre negar a Cristo. Sempre negar a Cristo. Sempre. Então, como ele vem para purificar. Esse é o plano da salvação. O plano da salvação é purificar o pecador que se arrepende. Não é para purificar a humanidade que não se arrepende. É para purificar o pecador que se arrepende. Existe uma doutrina aí que Jesus morreu para todos. Jesus não morreu para todos. Jesus morreu para os que creem e se arrependem. Sobre todos está a condenação. É bíblico. Quem não se arrepende, a condenação continua. Tá bom? Então, dele seria suficiente para salvar todos, mas não acontece isso porque não são todos que creem. Todos que creem. Ok? Aí o versículo 3 diz assim: e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta, presta atenção nisso, olha só coisa interessante. Trarão oferta em justiça. Qual era o problema das ofertas? Porque não era uma oferta com justiça, não era injustiça, não era uma oferta pura, correto? Então, no versículo 2, na parte A, essa primeira parte aqui, vou ler aqui para vocês. Mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão de lavandeiro. Essa primeira parte é a parte que aponta o pecado do pecador. Quando ele vir, a primeira coisa que ele faz é causar um constrangimento. Quem entende que é pecador, se arrepende. Quem não entende, não quer. A primeira coisa que ele faz é apontar. Você está errado, correto?
Agora a segunda parte é aquela parte em que ele vai agora purificar. A partir do versículo 10 diz assim, e assentar-se-á como fundidor. Isso é a parte do seu sacrifício. E como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi. Correto? Como que ele vai purificar os filhos de Levi? E os refinará como ouro e como a prata? Como? Com o sacrifício. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Que oferta é essa? O sacrifício de Jesus. O sacrifício dele é que dá autoridade para que essas coisas aconteçam. Correto? Tá tudo bem até aí? Tá. Porque assim, ninguém foi capaz de cumprir toda a lei. Então, mesmo que o homem quisesse chegar diante de Deus, existia ainda o abismo por causa do pecado. Então, tinha que vir alguém, um inocente, para levar a culpa de todo mundo. E ele foi esse que sendo puro, inocente, levou sobre ele os nossos pecados, sacrificando-se na cruz para que, através dele, a gente pudesse entrar. Então, a justiça aqui é o próprio Cristo, a oferta de é o próprio Cristo, Cristo. É a perfeição, é a exata expressão de Deus vindo aqui para que, através dele, a gente pudesse, de novo, se aproximar de Deus. Amém. Então, a gente precisa... Quando Jesus estava aqui na Terra, deveria ter alguma dúvida do povo que estava em sua volta. Porque tem um versículo que ele diz, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Então, como tem essa frase na Bíblia, a gente pode entender que eles questionavam muito isso a ele. E ele falou que não veio abolir. Isso serve até para nós. Às vezes a gente pensa que está na graça e pode tudo. Ele disse, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Então, mesmo nele, nós temos que ser muito obedientes à palavra. Obedientes a ele, correto. Até porque a lei... desculpa. Não tem problema. Ela não dava uma solução. Não. A lei, ela veio, mas não estava assim, ó, se você cumprir, você vai ser salvo. Não, ela só é não, não, não. Aí, assim, tá bom, eu consigo, não tenho outros deuses, mas eu desonro minha mãe. Pequei, então eu quebrei todos os mandamentos. A lei não veio trazer uma solução, ela só veio apontar o pecado. Exatamente. Por isso que a graça, a gente vive na graça, porque Cristo veio, cumpriu toda a lei, para que nele a gente tivesse vida. Não que a gente vai ver uma vida de libertinagem. Libertinagem, isso. Porque Paulo mesmo fala, eu sou, ele fala que ele é escravo de Cristo. Ele abriu mão da sua própria liberdade para ser escravo de Cristo. É o que nós somos. Isso. E ele também diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo falou. Exatamente. Então, fala de Levi. Quem era Levi? Sem terra. Levi era uma tribo que foi escolhida por Deus. Levi foi uma tribo separada por Deus. E a gente acha que são os cantores. Levi foi a tribo de Levi foi separada por Deus para não ter herança, para viver da oferta dos seus irmãos. Era uma tribo que era separada para erguer o templo, organizar o templo, limpar o templo. Era a tribo onde tinha os sacerdotes que recebiam a oferta do povo e sacrificava pelo povo. Eles sacrificavam pela vida deles e sacrificavam pelo povo. Essa tribo de Levi estava corrompida. Por quê? Por causa das coisas erradas que eles estavam fazendo. Por isso que ele cita no versículo 3, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Porque quando isso acontecer, quando eles entenderem, quando eles se converterem, que é a primeira parte, ele apontou o pecado e purificou o pecado, agora Deus recebe a oferta em justiça. Porque não é a oferta que Levi trouxe, é a oferta que Deus deu. É diferente. Não foi uma oferta que eu peguei, tem um negócio para dar para Deus aqui. Tem esse cabritinho, aí eu vou lá e levo. Não, esse cabritinho que o povo levava era uma oferta simbolizando o que viria, correto? Está lá o templo.
e está o povo em pecado. Deus deu a lei para o povo se atentar. Pô, a Bíblia fala que é para eu honrar papai e mamãe. Não é o que a Bíblia falava? Eu não honro. Eu vou levar a minha oferta de arrependimento. Aí o sacerdote pegava e matava o animal, dizendo que esse pecado agora estava sobre o animal. Símbolo. Simplesmente um símbolo. Era só para o pessoal entender que eles deveriam morrer e mais um animal morreu no lugar deles. Ok? Então, quando o Messias viesse, é o que eles não entendiam, o Messias seria a oferta de Deus. O Messias seria a oferta de Deus. Eles não entendiam isso. O que eles achavam é que o Messias seria alguém que acabaria com o problema deles. Não, o Messias veio para purificar o que o sangue dos animais não fazia. Então, essa parte aqui está falando exatamente isso. Quando o mensageiro da aliança, o mensageiro da aliança, Jesus, viesse, ele apontaria o pecado, como fez João Batista, e não só apontaria, como purificaria o pecador, mostrando e se dando como sacrifício. Jesus morre na cruz e aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus são purificados e são justificados. Versículo 4, olha só o que diz aqui. E a oferta de Judá e a de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, quando Jesus viesse, é o que ele estava apontando, o que ia acontecer? Ele ia purificar, ia ser um sacrifício puro e bom. Mas entenderam isso? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Eu estou conseguindo ser claro? Se eu não estiver conseguindo ser claro, pode falar, tá bom, gente? E às vezes eu me enrolo. Esse pedaço aqui, quando se fala a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Quando que uma oferta será agradável ao Senhor? Imagina, pensa galera, pensa aí gentinha, vamos lá pessoas. Como que uma oferta nossa pode ser agradável a Deus? Nunca, gente. Nunca. Que, assim, se houver arrependimento de verdade. Isso. Agrada-te do Senhor e considerar o desejo do teu coração. Alguma coisa a gente, de coração puro, contrito, a gente, não sei como isso acontece não, mas... Então, mas é isso que eu quero... Porque Deus é muito soberano, né? Muito grande. Então, eu quero que vocês entendam, essa oferta só pode ser feita agradável ao Senhor se ela é feita em Cristo, no entendimento da aliança. Isso, mas em Cristo. Eu me arrependo porque eu olhei para Cristo, para a oferta que foi agradável ao Senhor. Então, tudo que eu faço agora é aceito. Não é aceito porque eu fiz, foi porque Ele fez. Entendem isso? Por que a gente vem à igreja? Por causa de Cristo. Por que a gente louva a Deus? Por causa de Cristo. Por que a gente oferta? Por causa de Cristo. A oferta é com entendimento, é entendendo o que Ele fez primeiro. Entendo, eu quero apontar para Jesus. Esquece todo o resto. Todo o resto. Tudo. Esquece o lance de ter alguma coisa. O que a Bíblia aponta é para Jesus. Se eu conseguir alguma coisa em cima do que eu fiz, foi por causa do que Ele fez. Entenderam isso? É o ponto principal. Sabe por que eu estou falando isso e insistindo nisso? Porque senão cria orgulho no nosso coração, porque eu fiz. Não foi você que fez. Não, foi Ele já fez, entenderam? Mas eu estou falando isso porque é o que a gente ouve, a pessoa faz. Se eu não tivesse feito, opa, calma aí, quem fez primeiro não foi você. Ok? É esse o entendimento principal e o ponto principal. O que Malaquias está falando é exatamente o que eles não estão atentando. Eles estão fazendo tudo de qualquer jeito. Eles estão desprezando o que Deus deu para apontar aquele que viria. Deus mandou sacrificar para apontar aquele que viria. Eles traziam o coxo, traziam o aleijado, traziam o roubo, traziam o adultério e dava para Deus. Deus não vai se importar. Eles estavam desprezando, fazendo errado e não estavam entendendo o que estava acontecendo, entenderam? Daquele que viria. Esse é o ponto chave, é o ponto principal. E aí quando ele vem falar de salvação, ele fala exatamente isso, porque ele aponta o pecado, ele purifica o pecador, ele justifica o pecador e não só isso, ele santifica o pecador, que é o versículo 5. Esse é o ponto principal, até porque
quando eu falar sobre o dízimo, eu não vou falar de hoje, porque não vai dar, vai voltar nesse assunto de novo, entendeu? Porque vai ficar mais quente o negócio. Mas o que eu quero, a princípio, que a gente entenda é isso, que ele fez, ele purificou, ele nos deu a vida que nós não tínhamos. E o que ele fez para aquele povo do passado foi exatamente isso, alertá-los quanto ao seu pecado. Vocês estão olhando para o mundo, entendeu? E a gente precisa ter muito isso na mente. Eu insisto em falar isso porque a gente precisa ter isso na mente. Porque muita coisa a gente vai ganhar, até fazendo de forma errada. Tá? Até porque a Bíblia, o próprio Jesus disse, porque chegará no final dos tempos, vão falar, muitos expulsaram demônios, muitos curaram em meu nome. E quando chegar perto de mim, eu falo, nem conheço vocês, curaram, expulsaram. Não está falando assim que em meu nome. Foi, ó, sai em nome de Jesus, e o demônio saiu. Levanta em nome de Jesus, e levantou em nome de Jesus. Então a gente precisa ter o entendimento da Escritura, ok? É Ele que fez. Então nos rendemos a Ele. A gente não olha para o mundo, olha para Ele. Porque se a gente não receber, a gente continua olhando para Ele. Se Ele me der dar tudo, eu vou dar tudo, até porque nada é meu. Mas eu vou fazer com o coração tranquilo, porque foi Ele que fez. Entenderam? É só esse pensamento que a gente precisa ter mediante a sua palavra. Ele veio para purificar. João preparou o caminho e ele veio para purificar. Ele veio lavando, tirando os pecados, trazendo entendimento ao crente, porque o crente ou não crente não entende isso, tá bom? Por isso que nós pregamos a palavra para que alguém ouça e entenda. Olha o versículo 5, o que vai falar aqui. E chegar-me-ei a vós para juízo. Jesus vem para juízo, ok? E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui ele está falando o seguinte, ele vai ser uma testemunha, mas eu quero que vocês entendam que isso ele faz em nós. Somos nós a luz do mundo, somos nós o sal da terra. Quando nós nos posicionamos em Cristo Jesus, nós vamos contra tudo isso que ele falou aqui. Isso é o quê? São as boas obras, é a nossa santificação. Nós somos testemunhas de Deus na terra. Cristo faz isso em nós. Quando há o adultério, a gente é contra o adultério. Quando alguém está defraudando o direito de alguém de estar recebendo alguma coisa, nós somos contra. Por quê? Porque a gente quer mostrar que é bonzinho? Não, por causa dele. Foi pelo que ele fez em nós. Entenderam? Esse pedaço de Malaquias está falando exatamente isso. Da vinda do Senhor e da transformação que ele faz nos seus filhos. Quando Jesus vem, ele muda o nosso coração. João pregou arrependimento e Jesus trouxe a purificação dos nossos pecados. Entenderam até aí? Está tranquilo? Então, e o que está sobre o nosso coração? A oferta de Jesus, que foi feita e Deus se agradou da sua oferta e por causa da sua oferta nós recebemos paz. Não era isso que acontecia no antigo? Vinha a pessoa, o povo vinha com os seus animais, porque debaixo daquilo representava Deus irado contra os pecadores. Deus está irado. Deus está irado contra o povo. Aí o pessoal ia lá com a sua oferta. E aí sacrificava. E aí o povo que entendeu que eles mereciam morrer, mas que o animal morreu no lugar deles, Deus os perdoava. E aí a paz de Deus e a bênção de Deus vinha sobre eles. Mas por um período, porque era simplesmente um símbolo. Jesus fez isso. E agora o nosso testemunho é muito maior, porque Jesus já fez. Então o que a gente mostra agora é um perdão completo, não é um perdão pela metade. Entenderam isso? Então o que Malaquias está mostrando é que a obra que Deus ia fazer agora era completa, era para finalizar. Então Cristo veio fechando esses momentos que tinham no Antigo Testamento, que a gente fala de da lei, né?
dos sacrifícios, das ofertas. É bom a gente sempre lembrar do contexto de Malaquias, que foi na época que o povo já tinha voltado do cativeiro. Só 10% que voltaram. Voltaram porque queriam estar na presença de Deus, voltaram porque amavam a lei de Deus, porque muitos ficaram lá porque constituíram comércios. E assim, você vê que a corrupção ficou... Entrou, e aí o que precisa vir? Corrigir novamente, tá bom? Mas isso ele já fez, ninguém vai mais morrer no lugar de ninguém. Jesus já fez isso. Então, nós temos o bom testemunho. Nós temos a redenção por Jesus Cristo. O que nós pregamos é isso agora. Se recebemos ou se damos, é por causa dele. Só e mais nada. Tá bom? Olha o versículo 6, o que diz aqui. O versículo 6 revela o motivo. Porque algumas pessoas vão falar assim, não, eu preciso fazer, não, eu tenho que fazer. Aí ele diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso quer dizer graça. Você imagina um camarada... Vou usar algo que a gente entende, tá bom? Você está casado com uma pessoa. E aí o camarada não muda. Não muda, não muda. E aí você fica brigando, aquele negócio todo, pá. O que acontece com a gente? A gente manda embora. Manda ou não manda embora? Para a gente que está passando por essas situações. Manda ou não manda embora? Não quer nem mais olhar. Não quer mais saber. Só que Deus, olha o que ele diz. Isso é graça. Ele fala, ó filho de Jacó. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Quando ele usa essa palavra Jacó, o nome Jacó, quer dizer, seus usurpadores, seus mentirosos, seus ladrões. Eu amo vocês. Entendeu? Por isso vocês não são consumidos. Vocês não são consumidos e eu ainda vou dar o perdão a vocês. Entenderam? É isso que ele está falando, eu vou dar a minha graça. Vocês não merecem, mas eu vou dar a minha graça. É o que Jesus fez por nós. Não fez só por um povo, ele fez por nós aqui hoje. Entendem isso? Porque jamais a gente chegaria a Deus. Nós somos o filho desobediente, nós somos o marido adúltero, nós somos o ladrão, o homicida, nós somos esses. Mas Deus nos amou de uma forma tal que nos deu a purificação. Jesus Cristo. Entenderam? A gente não consegue, mas Ele fez por nós. Entende? E agora o que nós fazemos é seguir o seu exemplo. É tentar, de maneira coerente, diante da sua luz, de seguir os seus passos. Capítulo 4 eu vou ler para a gente fechar. Tá bom? Esse capítulo 4 vai falar do juízo final, lá em Malaquias. Não é no Novo Testamento, mas lá em Malaquias já falava do juízo final. Vai falar livres do pecado, nova vida. Vai falar condenação do ímpio e um alerta à perseverança. Tá bom? Então, versículo 1 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Esse dia, o dia do Senhor, o último dia, vai ser um dia para finalizar. E eu acho legal essa última frase, porque de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. O que a gente entende disso? Nem raiz, nem ramo. Quer dizer que não cresce, não nasce mais, acabou, não tem mais como a minha próxima geração. Acabou. O último dia, o dia que o Senhor Jesus agora voltar para arrebatar, para finalizar o mundo, acabou, não tem, vai ser o terrível dia do Senhor. Então lá em Malaquias já estava revelando, ele revela a vinda do Senhor na terra e revela que ele depois voltará para consumar o que ele já fez. Tá? Ele nos deu o seu Espírito, subiu aos céus e virá nos buscar. Mas nesse dia será um dia terrível, porque vai acabar, não tem mais como dizer na próxima geração. Né? Tinha um pessoal, eu achava muito engraçado isso, que algumas pessoas falavam assim,
Essa é a geração que vai trazer Jesus. Não tem a geração que vai trazer Jesus, porque eles achavam que viria uma geração tão boa, que Jesus falava assim, ah não, essa geração é legal, agora eu vou voltar. Não existe isso na Bíblia, não existe uma próxima geração. Existe o tempo em que ele determinou de vir. Quando chegar aquele tempo, não tem mais como escapar. Acabou. Versículo 2 diz assim, mas para vós, agora fala da gente, para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Eu acho legal isso aqui. O que ele quer dizer com isso aqui? Quando o sol da justiça vier, naquele último dia, nós seremos livres. Nós não teremos mais essa carcaça que vai pesar em nós. Eu nunca vi, mas deve ser muito legal. O bezerrinho lá está preso e vou dar o exemplo daquela criatura que tem lá em casa. Aquele cachorro bonito que tem lá em casa. Quando abre o portão, velho, acabou, maluco. Ele sai saltando. Que? Tu não sabe a animação daquele cachorro. Ele sai pulando em tudo, em todo mundo, estou livre. Tipo assim, né? Tipo isso. É o que ele usou essa expressão bezerro na estrebaria, é como se fosse isso, né? Aquele filhote amado que recebeu a liberdade. O dia do Senhor, para alguns, tenebroso, mas para outros, felicidade plena. É isso que ele está falando. Vai ser um dia de redenção, um dia de paz, um dia de harmonia, um dia onde não sofreremos mais. Um dia onde a gente não vai ficar mais irritado com ninguém, querendo enforcar ninguém. Nada disso. Vai acabar, vai ser aquele momento de alegria. E aí ele usa essa expressão, como bezerros que saem, né, da estrebaria. Mas o mais lindo aqui não é só o bezerro da estrebaria, é que o sol da justiça nascerá e a cura trará nas suas asas. Ele vem trazendo a restauração. Eu lembro de um texto que as pessoas usam errado. É o texto de Isaías, que fala que ele levou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras somos sarados. As pessoas acham que como ele levou e curou tudo, então eu não posso mais ter doença. Esse texto revela o que ele fez e o que receberemos. A paz de Cristo, a unção de Cristo, o amor de Cristo veio sobre nós de uma forma tão grande que o pecado, a nossa carne, não nos leva mais ao inferno. É isso que ele está falando. Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não vamos mais para o inferno. E o pecado não nos leva mais ao inferno. Para o crente que se arrepende. Entendem isso? Tá bom? Porque a pessoa fala assim, vou pecar porque eu não vou para o inferno. Não. Quem tem esse pensamento é porque não conheceu a Cristo. Tá bom? Mas o pecado, porque a gente ainda peca. Correto? Eu não posso dizer que não, Jesus me salvou, eu não peco mais. Jesus me salvou, eu estou curado. Eu estou fazendo o quê de óculos? Meu cabelo está caindo. E eu me irrito ainda no trânsito. Isso é o pecado. Mas o crente o que faz? Senhor, me ajuda, porque eu pequei de novo, eu errei de novo. Me ajuda, Deus, me ajuda. E tenta, por mais que pode, dar exemplo, dar testemunho. Esse é o cristão. Entenderam? É porque as pessoas falam assim, não, o pastor está falando que pode pecar à vontade. Estou falando isso não. Porque aquele que gosta de pecar e comete pecado é porque não conheceu a Cristo. Quem conheceu a Cristo sabe que não deve pecar. Porque Cristo morreu pelos seus pecados. Entenderam? Então o sol da justiça veio e fez isso por nós. E aí nós vamos ficar saltando igual o moreno, né? Saltando com liberdade. Versículo 3. E aí ele enfatiza as pessoas... Algumas doutrinas, algumas pessoas que falam que não tem condenação, algumas pessoas vão ficar um pouquinho no inferno, depois Jesus vai lá salvar. Tem um monte de doutrina maluca, mas em nenhum lugar a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala que a condenação é condenação e acabou e vão viver na condenação. Olha esse versículo 3 o que diz.
e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor fala que pisará nos ímpios. Lá em Apocalipse fala que ele vai esmagar como uva. O Deus que às vezes as pessoas pregam não é o Deus da Bíblia, não. Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Se a gente não se arrepende, nós estamos nesse caminho de ser pisados pelo Senhor. Isso é sério pra caramba. E as pessoas acham, não, Deus não vai fazer isso, Deus é amor, a gente pode fazer o que a gente quiser. Não cai nessa onda, não. Não permita que ninguém entre nesse... Quando o pecado não incomoda, pastor, isso é aí. porque ele não se arrependeu ainda. Agora, quando nós nos arrependemos, incomoda. O que aconteceu comigo, a gente chora até. Senhor, me perdoa, por que eu fiz aquilo? A gente derrama lágrimas. Agora, se a pessoa ainda não se arrependeu, ele não incomoda em nada. Não. A gente convive, né? Eu convivo, a gente sabe. Acha normal. É normal. Eu queria até enfatizar sobre isso, porque a gente está no processo de santificação. Entenda o que eu vou falar. Nem todo mundo tem o mesmo entendimento de pecado. Mas à medida em que a gente vai se aproximando de Deus, Deus vai se revelando. E aí algumas coisas que a gente fazia com o tempo, a gente vai reconhecendo e entendendo que é pecado. Entendeu? A primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é reconhecer que somos pecadores. Se reconhecer que somos pecadores é diferente de cometer pecado. Entende? Falei palavrão, me tornei pecador? Não, eu já sou pecador. Ok? Em pecado me concebeu minha mãe. É normal, tá ali. Isaac. Quase que chamo de Israel. Tá ali Isaac. Você vai ver que daqui a um tempinho ele vai começar a fazer as manhas, as malcriações. Por quê? Por quê? Porque é um pecadorzinho já desde o ventre. Normal, isso é fato. Nenhuma criança nasce fazendo bem, não tem isso. Nenhuma criança é igual a Jesus, só Jesus não fez nada de errado. Devia ser, Jesus foi aquela criança exemplar que a mãe não tinha nada para falar do garoto, só coisa boa. Mas o resto, a humanidade, todos vão de mal a pior. Por isso que Deus manda os pais corrigir os filhos. Imagina se a gente não corrige os nossos filhos. A tendência é ir... Não, tem. Hã? Lembrou bem? Mas ele estava cumprindo. Ele estava cumprindo. Lembra o que ele falou para Maria José? Lembra o que ele falou para Maria José? Eu estou cumprindo a obra do meu pai. A obra do meu pai. Porque o pai e a mãe já sabiam que ele era filho de Deus. O anjo já tinha falado para eles. Então, eles não tinham dúvida. Então, José e Maria. Mas aí a Bíblia completa. Em tudo, Jesus era sujeito aos seus pais. É incrível isso. Bonito. Mas legal, muito legal. Gostei. Mas deu para a gente pegar até aí? Olha agora, eu vou ler até o final agora. Para a gente encerrar. Lembrai-vos da lei de Moisés. O que é lembrar da lei de Moisés? Lembrar da lei de Moisés é ouçam os mandamentos. Não invalide os mandamentos. Entendo que os mandamentos estão falando, está falando para não adulterar, e você sente o desejo de adulterar, não adultere, porque o mandamento está falando, não adulterarás. Não vai te salvar. Quem vai te salvar é o Cristo. Mas vocês precisam observar. Então o que Malaquias está falando para o povo é voltem a observar. Porque a lei fala de Deus, fala de Jesus. O próprio Jesus disse isso. Jesus disse assim, examinai as Escrituras, pois julgaste nelas vida eterna. E são elas que testificam de mim. Se vocês olharem para a palavra, ele está falando para os fariseus, vocês vão ver que ela fala de mim. E os fariseus não acreditavam nisso. Tá bom? Então a gente precisa olhar para a palavra, para a Bíblia. E vou ler de novo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatuto e juízo. Eis que eu vou e enviarei o profeta Elias, está falando novamente de João, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é um alerta que ele faz. E trazendo para a gente, ele está falando para um povo que deixou as leis de Moisés. Hoje, algumas leis já não fazem mais sentido para a gente. A gente não faz mais circuncisão, a gente não precisa cumprir o sábado e outras tantas leis que a gente vai narrar aqui na próxima semana. Mas tantas leis a gente não cumpre porque Jesus já cumpriu por nós. Mas é para a gente observar na questão do que a gente faz ao próximo, do que a gente faz ao nosso corpo, tá bom? Então ele traz um alerta, porque ele volta a dizer, porque no dia que ele vier vai ser o grande e terrível dia. É claro que aqui está falando da vinda de Jesus. Na terra, Jesus veio e fala da questão da converter aqui o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Essa é aquela questão do que a gente falou. O nosso entendimento de pecado fica exposto a nós e nos causa, como você falou, qual foi a palavra que você usou? Não, constrangimento. Nos traz Constrangimento. Até chorão. Isso quer dizer que haverá entendimento de pecado, haverá entendimento de que o que faziam era errado e o que eles precisam fazer é a coisa certa, mas por causa de Cristo, somente por causa dele. Então o texto de Malaquias, esses 2 capítulos finais, e a gente vai concluir na semana que vem, porque vai falar de dízimo, ele trata, aponta e revela Cristo e a soberania dele em nos salvar. E a soberania dele de trazer as coisas à ordem. Eu acho que eu já estou ficando meio tonto já, melhor eu parar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Isaac. Não. Faz um neném, pastor, que ela quer. Não, quando eles casarem, eu vou ter 2 netinhas gêmeas. Pode. Vou ter 2 netinhas gêmeas.